Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre três assuntos bem atuais, né? Falar sobre Ramon, para engajar o vídeo, ter corte, brincadeira. A gente vai falar um pouquinho sobre Ramon, sobre a expectativa para o Mister Olímpia, sobre vaidade no cenário e sobre conteúdo, né? Aonde que esse conteúdo maromba vai nos levar e o que será do fisiculturismo daqui a alguns anos, né, com essa produção de conteúdo que está aí. Mas antes da gente entrar no vídeo, eu quero apresentar para vocês esse pré-treino aqui novo da Black School, o Oppenheimer, né, que é um pré-treino da Pharma, né, Black School Pharma. E cara, eu vou deixar aqui na tela as especificações desse pré-treino, a fórmula dele. Mas eu quero falar basicamente da reação ou das reações que eu tive durante o meu treino. Talvez sirva para você e te incentive a adquirir o Oppenheimer. Então, no meu treino, basicamente, o que, que ele trouxe para mim? Ele trouxe muito mais foco, ele trouxe muito mais consistência. Eu percebo que eu consigo manter a intensidade do treino do início ao fim. Força, tá? Eu sinto que a força ela não acaba. E assim, eu tô te dando esse feedback, não é porque eu quero que você compre o produto não, tá pessoal? É porque realmente é o que eu senti. Se não fosse, quem me conhece sabe, eu nem estaria fazendo nenhuma propaganda com relação a algo que eu não senti no meu treino. Tá? Então assim, pra mim, ele me trouxe exatamente isso. Ele me trouxe foco, o aumento da intensidade, ou seja, eu treinei o tempo todo sem sentir fadiga, cansaço e força, muita força. Né? A carga que normalmente eu pegaria no final do meu treino, eu comecei a pegar no início. Pelo menos essa foi a reação que eu tive. Mas vamos pro vídeo. Bom, falar sobre Mister Olímpia, né, cara, que tá perto aí, tá chegando, e as expectativas para esse grande confronto. Vendo a última atualização do Ramon, eu chego a perceber o seguinte, talvez essa seja a minha interpretação atual. E é bom que se diga que às vezes a gente faz um conteúdo falando sobre uma expectativa e ela pode mudar, porque ela está condicionada ao que o atleta vai trazer. E obviamente próximo, né, nas atualizações próximas do Olímpia. E assim, eu tenho visto um Ramon realmente muito, falando de psicológico, muito focado, coisa que a gente obviamente não tinha visto antes. E aí, eu faço uma, eu queria fazer uma analogia aqui com o Mike Tyson, por exemplo, que em 1990 ele vai fazer uma luta no Japão e ele perde por Buster Douglas, exatamente pela mesma condição de ir, mas a cabeça ficar, ou seja, não estava no seu melhor a nível de psicológico para poder fazer aquela luta. E foi o que aconteceu com o Ramon no Arnold. Agora, isso é fundamental e muito importante para a maioria dos atletas, porque mostra para eles o quanto eles são humanos e o quanto eles podem perder e o quanto esse esporte é de alto nível. Por exemplo, Mike Tyson jamais perderia para o Buster Douglas em condições normais, se ele tivesse preparado, treinado, levado a sério a competição. Mas ele perdeu para o Buster Douglas, né? Ou seja, um atleta totalmente inferior a ele. E é o que eu vejo agora, por exemplo, com o Ramon. O Ramon perdeu para o Wesley, houve ali uma falha para o Arnold, talvez ele nem deveria ter competido, perdeu, mas foi importante para ele, porque isso trouxe amadurecimento, colocou ele realmente no eixo, trouxe ele de volta para aquela consciência de que para você ser um campeão, você tem que estar bom o tempo todo. Agora, o fato dele ter perdido cria também uma nova narrativa de que talvez entregar o título para ele esse ano no Olímpia, sem ele realmente estar literalmente superior ao Chris Bumstead, pode o ano que vem ocasionar numa nova troca, ou seja, um novo campeão surge. Eu já falei sobre isso, essa questão do marketing, que não é tão interessante para a marca ter sempre um campeão subindo ao trono. E por quê? Se você pegar, por exemplo, a Classic Physique e a Open, você vai ver você vai entender o que eu quero dizer. Você pega a Open, por exemplo, desde do, do Phil Heath, a gente não tem um campeão dominante. Isso é ruim para a classe, é ruim para a categoria, é ruim para o evento.
Porque se você pegar ao longo da história todos os Mr. Olympia, você vai ver ali o Arnold, você vai ver o Lee Haney, você vai ver o Doyle, você vai ver o Ronnie Coleman. E esses são os caras que são lembrados. Né? Quando você pega, vai lembrar de Mr. Olympia, são esses os caras que são lembrados. Por que, que a Classic Physique hoje ela tem mais popularidade do que a Open? Tirando todos os outros fatores, né? Porque ela tem um campeão dominante. Então, o fato do Ramon ter perdido, né, para o Wesley Vissers pode também criar uma nova narrativa de que se ele vence, se ele vem a vencer, o que vai acontecer o ano seguinte, né? Que é a mesma coisa que está acontecendo com o Derek Lunsford. O Derek venceu o ano passado, ele vem esse ano para defender o seu título, mas ainda existe um ponto de interrogação. Então, naturalmente, isso acontece com qualquer atleta. Acredito eu que o Ramon, depois dessa derrota, ele volta realmente para o eixo, e se ele conseguir vencer o Mr. Olympia, talvez ele fique um bom tempo lá defendendo esse título, porque a lição, na minha opinião, já foi aprendida. Agora, eu não consigo mais observar quem vai ficar em primeiro e segundo com tanta clareza. Eu acho que isso já é uma incógnita. Passa a ser uma incógnita, né? Não dá para afirmar com clareza quem vai ser o campeão esse ano. Pode ser o Ramon, pode ser o Chris Bumstead. A disputa está entre esses dois. Eu não vejo outro cara ali estragando a festa. Eu acho que o Wesley Vissers deve ficar em terceiro, mas Ramon e Chris Bumstead, um dos dois em primeiro, primeiro e segundo, mas um dos dois primeiro não dá mais para afirmar, não. Chris Bumstead vai vencer e o Ramon em segundo. Não. Pode haver uma reviravolta, eu espero que haja. O Vissers em segundo, o Words em terceiro, e aí você tem o Breon, você tem o Josema, né? Você tem o Matheus Menegatti, que para mim, esse cara em pouco tempo também vai estar ali brigando, mas a realidade é essa, né? Esse Mr. Olympia, ele realmente vai separar os homens dos meninos, então a gente vai ver do que esses caras são feitos, e é a grande questão, né? Não dá mais para brincar. Quem realmente estiver no topo tem que fazer o melhor a cada ano para permanecer. E aí é o quanto você tem fome para se manter ali, né? Quanto que você realmente está com fome para se manter no título, porque os caras vão vir querendo tomar. Então, na minha opinião, esse ano já está um pouco confuso na minha interpretação. Já não consigo ver com clareza se é Ramon ou se o Chris Bumstead que vai vencer o Olímpia. Bom, falando sobre agora vaidades no cenário da maromba, né? Eu fiz um evento agora, esse final de semana passado, e serviu para eu ter algumas definições claras, né, com algumas pequenas decepções que eu tive, que obviamente não foi com o evento, não foi com quem esteve no evento, mas com algumas posturas. E eu percebo que hoje você é o número de seguidores que você tem. Essa é o seu RG, a sua identidade. E as pessoas, elas não mais se relacionam com você, elas se relacionam com o número de seguidores que você tem. Elas se relacionam com a audiência que você tem, com o número de atenção. Por exemplo, ninguém faz um collab dentro dessa nova realidade da maromba. Eu estou falando do nosso nicho, mas eu acho que isso serve para qualquer nicho, sem que a outra pessoa tenha algo para oferecer nesse sentido. Eu tenho, sei lá, 100 mil seguidores, vamos colocar aí por baixo, né? Vamos lá, 100 mil seguidores. Eu não vou fazer um collab, por exemplo, com o Valentim, que tem 27. Pô, mas o conteúdo do Valentim é muito bom, né? Ele conhece a história, talvez seja ele o cara que mais conhece a história do fisiculturismo internacional no Brasil. Mas não interessa, porque ele não tem a quantidade de seguidores que vai fazer com que vale a pena ter esse tipo de collab, né? Então, as pessoas, elas trocam, né? Os interesses estão relacionados ao que pode trazer mais benefício a nível de hype, de atenção. Tudo bem, eu entendo que é o jogo, mas eu sou de uma geração onde a palavra do homem, ela vale muito mais do que os interesses que são gerados circunstancialmente falando. Então, eu acho que isso é um problema, porque eu chamaria isso realmente de vaidade. A gente tem esse problema hoje no cenário, porque as vaidades, elas vão se multiplicando e a gente começa a ver algumas questões que não são saudáveis para o cenário, realmente não são, como influenciadores, por exemplo, divulgando jogos de azar, esses joguinhos de internet, que a gente sabe que tem milhões de brasileiros que estão
perdendo muita grana com isso. E a troco de quê? Talvez eles nem necessitem dessa grana, mas aí é aquela coisa, né? A gente sempre tem que se manter no topo, vale a pena tudo pela grana, pelo jogo, pelo dinheiro. E o fisiculturismo realmente vai ficando bem para trás nesse sentido. Então é uma pena, porque hoje você não se relaciona mais com pessoas de verdade. Estou falando dessa geração, você não consegue mais. Aí você conhece um cara, o cara tá lá embaixo. Aí de repente ele precisa de você, você ajuda, né? Enfim. Mas aí ele sobe, aí você que tem menos seguidores agora do que ele já não serve mais. E eu percebo, por exemplo, quando os caras mais antigos, os caras mais old school, a revolta por conta do valor que eles deveriam ter, mas não tem porque não tem seguidores, né? E realmente é muito triste, porque isso no Brasil, na minha opinião, pode ser trágico a longo prazo, porque obviamente pode trazer um lucro desse benefício, que obviamente, na minha opinião, pode até acabar com o fisiculturismo em si, como ele é visto no Brasil. Outra coisa que eu queria falar é sobre o conteúdo. E aí também, continuando essa observação a respeito de vaidade, porque a vaidade diretamente ela está ligada à produção de conteúdo. Hoje em dia ninguém produz conteúdo a não ser para monetizar. E esse último final de semana a gente fez o evento lá na Quality Nutrition, que foi um sucesso. Todo mundo que eu esperava que realmente fosse, exceto algumas pessoas, estiveram lá presentes. Foi um encontro realmente do old school. Eu entendi que a minha missão tem muito mais a ver com dar voz a essa geração que ficou esquecida do que tentar introduzir essa galera dentro desse novo meio, até porque eu não acho saudável. Primeiro que os caras não vão compactuar com coisas que estão sendo feitas aí, o jogo é outro. Como eu falei, quando o dinheiro entra na mesa, a observação, a visão, o comportamento muda. É onde entra a vaidade, é onde entra os valores distorcidos. E assim, eu fiz alguns testes sobre cortes para ver como é que os canais se comportariam com relação àquele conteúdo que foi produzido ali. Mas antes eu quero dizer o seguinte, teve muito conteúdo de extremo valor, como foi a conversa com o Rogério Camões, a Alessandra Pinheiro, a conversa com Adolfo Acosta, com o Renato Ventura, mas assim, de um conhecimento riquíssimo, que se você for lá no canal da Quality Nutrition, eu duvido que você realmente não saia com um conhecimento vasto acerca de uma série de assuntos, tá? Principalmente fisiculturismo. Mas esses assuntos não interessam para os canais de corte, porque obviamente não atende à demanda. E aí a gente fica escravo de um conteúdo só. Ou você fala de Ramon, né, e viraliza e aparece num corte, ou você realmente fala do esporte que ele abrange muito mais temas e fica no esquecimento. Infelizmente é assim. Eu não posso, obviamente, criticar o cara que tem um canal, que de repente depende dele, que a grana que ele está fazendo vem dali, mas não dá para a gente dizer que isso é um serviço ao fisiculturismo. Na verdade é o oposto. É um desserviço ao fisiculturismo, porque você naturalmente está produzindo um conteúdo que vai te trazer grana. Então o benefício é seu, o benefício para você. Está nada relacionado com o esporte, você só está usando o nicho. Tá? Isso não é uma crítica destrutiva dentro desse ponto de vista de, enfim, não faça porque isso ou aquilo, não. É apenas uma observação. Então assim, eu percebo que se perde muito do que poderia ser reproduzido para essa geração a nível de didática, de conhecimento, de aprendizado, por conta dessa busca exagerada e talvez até prostituída de se ganhar dinheiro a qualquer custo, sem obviamente se olhar para o que realmente é importante. Né? Isso a produção de conteúdo hoje com relação à maromba deixa muito a desejar, porque quando você abre um canal de influência desse, na verdade todos esses canais só cresceram por conta disso, é o único assunto que você vê. Tudo bem, a gente está próximo do Olímpia, vai se falar muito de Ramon, vai se falar muito de Chris Bumster, mas tem muita gente que poderia estar sendo observada, as categorias femininas, as meninas que vão subir no Olímpia, né? A categoria Open do Mr. Olímpia, o Derek está fazendo um excelente trabalho, eu particularmente não tinha visto
um físico daquele desde os anos 90, né, costas incríveis, no último vídeo inclusive que ele fez aquele treino com o Rádio Chopin, e ele malandramente, você vê como é importante você saber produzir conteúdo, né? Conteúdo que vai alcançar realmente a massa e que vai chocar. O Rádio Chopin vestido de camiseta e o Derek com uma camiseta regata, mostrando os dorsais incríveis, que você vê a diferença do Derek, como ele está muito à frente dos outros atletas e provavelmente vai vencer esse Olímpia. Eu confesso que quando vi a última atualização do Ramon também tive a mesma impressão que eu tive com o Derek Lunsford. Então tem tantos assuntos para serem tratados do que só ficar falando de um tema só, de um assunto só, batendo na mesma tecla, sabe, incansavelmente. E assim, vai alcançar uma grande massa que está acostumada a consumir esse conteúdo, mas vai deixar outra grande massa, o grande público que se interessa realmente pelo fisiculturismo sem ter um conteúdo de valor, sem ter um conteúdo agregável. E aí tudo bem, você está fazendo um conteúdo para você, atendendo uma demanda e monetizando e ganhando a sua grana. O canal é seu, tá tudo certo, mas não pode se dizer que é um serviço ao esporte, ao fisiculturismo. Isso quando, obviamente, o conteúdo é tendencioso. Você vê, a gente fez estava terminando ali o podcast com o Pinduca e com o Tomaiolo e o Pinduca parou, não vai acabar. Peraí que eu vou falar, vou dar a minha impressão com relação ao Olímpia, e ele falou que o Ramon venceria e tal, pronto. Nem terminou, mal terminou, né, o podcast já rolou um corte com essa fala do Pinduca. Por quê? Porque era uma fala que, obviamente, iria potencializar o corte e, enfim, gerar visibilidade e outros comentários, né? Porque a interação ela realmente valida o conteúdo. Então, quando está relacionado a Ramon, a qualquer assunto que as pessoas estão ali na crista da onda, todo mundo vai comentar, então a tendência é que realmente esse conteúdo consiga alcançar mais pessoas e aí, obviamente, né, ele vai viralizar. Só uma observação, né? Esses canais, eles produzem conteúdos imediatistas, né? Ou seja, é imediato. Então não é um canal de fruto de pesquisa. Você não vai, por exemplo, pegar esse conteúdo agora, daqui a um ano ele não serve mais. Então, por isso que eu falo que não é um serviço ao esporte, tá? Porque ninguém vai consumir esse conteúdo. Mas enfim, foi bacana o evento lá que rolou. Eu gostaria que tivesse muito mais cortes com os outros convidados, que foram convidados assim excepcionais, mas a gente sabe que é isso aqui que interessa. Então a minha preocupação com essa produção de conteúdo é exatamente o que vai acontecer com o esporte daqui a alguns anos, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de ninguém não estar nem preocupado em ir para o Olímpia e ser o campeão do Olímpia, e sim ir para o Olímpia e o que vai gerar, né, o hype que vai gerar em torno disso por conta do fato dele estar no Olímpia, a produção de conteúdo, a grana que ele vai ganhar. E, enfim, a gente sabe que né, não é sobre isso, né? Pelo menos quem acredita realmente no esporte não é sobre isso. Mas e você, o que você acha desse tipo de conteúdo que está sendo produzido hoje aqui no Brasil, que a gente, enfim, chama de conteúdo maromba? O que você acha sobre Ramon e Chris Bumstead, quem leva esse evento? O que você acha sobre a vaidade que está no cenário, né? Realmente nós ficamos fadados, ou você tem muito engajamento e você consegue fazer network, consegue se aproximar das pessoas, ou você realmente, se você não tiver nível de atenção, o conteúdo é o que menos importa, né? O que você acha disso? Então deixa aí o seu melhor comentário, não se esqueça de curtir esse vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva e terminou esse vídeo, vai lá no site da Black School e adquira o seu Oppenheim, que vale muito a pena. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Forte abraço, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.